E aí pessoal, tudo certo com vocês? Hoje a nossa aula é sobre célula animal, tá? E a gente vai estudar duas estruturas principais. Como é que a célula é por dentro, tá? A gente vai estudar a estrutura dela interna e a diversidade dela, tá bom? Vamos lá então. Membrana plasmática, a gente vai falar sobre ela nesse momento. Pessoal, se a gente pegar uma lupa e botar no tecido de qualquer animal, ver a pele dele, por exemplo, no caso dessas aves aqui, a gente vai enxergar uma estrutura semelhante a essa. O que vocês têm que observar nessa imagem aqui? Ó? Isso aqui é uma imagem de microscópio, tá? Você tem uma estrutura, uma delimitação da célula, que é essa parte roxa aqui, ó, ela é uma parte mais clarinha, certo? Mas dá para ver que tem um círculo, né? Tá delimitando. Essa parte mais escura aqui é o núcleo. Perceba que o núcleo ele é bem grande, tá bom? Isso é um tecido, na verdade, humano, pessoal, mas ele serve como exemplo para a nossa aula aqui de hoje, tá? Então, vocês vão ver, todos os animais vão ter praticamente a mesma estrutura de célula. Você vai ter uma membrana plasmática que delimita ela, tá? E um núcleo, certo? Olha o exemplo dessa imagem aqui, ó. Essa imagem é bem bonita, bem colorida, né? E ela destaca bem as organelas. Mas o que a gente quer ver agora nesse momento é a membrana plasmática. O que é a membrana plasmática, pessoal? É essa casquinha aqui, ó. No desenho ela não está bem representada, tá? Mas ela é bem complexa, na verdade. Então, eu entendo que a membrana plasmática é o que delimita a célula. Você pensa numa laranja, por exemplo. O que seria a membrana plasmática da laranja? Seria a casca dela, aquela coisa que a gente tira para comer, certo? Então, aquilo ali delimita o interior da célula, permite que ela tenha um formato, tá? E a gente vai ver como é que é a estrutura dela interna. Pessoal, então olha só. Ela não é uma coisa, simplesmente uma casca, um revestimento, né? Ela tem uma complexidade bem grande até na verdade, ó. A primeira coisa que eu quero que vocês prestem atenção é essa palavrinha que eu botei aqui em cima, ó, esse conceito, dupla camada de fosfolipídios. O que isso quer dizer? Essas esferas pequenininhas aí, rosinhas, pessoal, percebam que ela tem aqui, ó, nesse caso aqui, ó, uma esferinha aqui e uma cauda, dupla cauda amarelinha, né? Isso aqui é uma primeira camada, a camada mais externa, certo? Eu tenho também essa mesma camada, pessoal, na parte inferior ou interior da célula. Então, eu tenho uma dupla camada. Tá? Então, eu tenho uma camada de fosfolipídios para fora da célula e uma que fica para dentro. Por isso que a gente vai chamar de dupla camada de fosfolipídios. Tá? Outra coisa que eu quero que vocês prestem atenção nessa imagem é essas partículas azuis aqui. Ó. O que são isso? São proteínas. As proteínas têm várias funções dentro da membrana plasmática e dentro da célula também, tá? Neste caso aqui, a principal função aqui dela é de transporte, facilitar o transporte de algumas substâncias para dentro da célula, que é o caso dessa proteína aqui, ó. Tá vendo que ela tem uma abertura que é maior que a ponta do fosfolipídio? Então quer dizer que ela permite a entrada de algumas substâncias grandes, tá bom? E nesse caso dessa proteína aqui em cima, ó, ela tem, ó, uma estrutura aqui em cima dela, tá vendo? Ó? Então, ela é uma proteína de reconhecimento de algumas substâncias, tá? Que substâncias são essas? A gente tem o que a gente chama de glicocálix, que ele está preso à membrana das células, tá? É uma estrutura que é de reconhecimento e proteção também. O glicocálix, ele pode estar associado à proteína ou à gordura, tá? No caso, o colesterol. E elas são relacionadas muitas vezes com aqueles casos de transplantes mal sucedidos, tá? Então, olha só, outras duas palavrinhas que eu tenho para vocês, permeabilidade seletiva e modelo mosaico fluido. Tudo isso olhando para dentro da membrana plasmática, tá? O que é permeabilidade seletiva? Pensa o seguinte, ó, esses fosfolipídios aqui, eles são como se fossem esferas, tá? Eles são pequenos, mas existem outras substâncias menores que ele, tipo, por exemplo, a água. Então, a água vai passar por essa membrana tranquilamente. Outras substâncias maiores não vão passar. Então, por isso que a gente chama de permeabilidade seletiva. Alguma coisa passa e outra não. O modelo mosaico fluido, pessoal, é para dizer o seguinte, ó. Pensa que essas cabecinhas aqui, essas bolinhas, são cabecinhas de pessoas num show de rock, por exemplo. Então tá todo mundo assistindo o show de rock. Este cara aqui é muito fã, ele quer ir lá na frente do palco assistir o show, certo? Ele consegue se locomover, deslocar daqui para lá. Num show de rock ele vai conseguir passar entre o público, certo? Chegar até lá à frente e conseguir assistir. Nesse caso aqui também, essa esferinha que a gente está vendo aqui ó, atrás, se ela quiser se deslocar pelo meio dessas outras esferas e chegar até essa ponta aqui, ela consegue, tá? Então essas esferas elas não estão presas às esferas do lado, mas elas estão ligadas de alguma forma, certo? Então se ela sair daqui de trás
e conseguiu chegar lá na frente, o espaço que tinha dela aqui não vai ficar desocupado. Alguém vai ocupar esse espaço aqui. Então isso dá uma noção do que é o modelo de mosaico fluido. Elas estão uma lado a lado, grudadinhas uma na outra, mas não estão presas, fixas. Elas conseguem se mover entre elas, tá? E as proteínas também elas vão conseguir se deslocar pela membrana plasmática, tá? Pessoal, citoplasma. O que é o citoplasma? Pensa o seguinte, ó, tá vendo essas estruturas aqui, coloridas? São as organelas citoplasmáticas, tá? Então, elas têm funções, cada uma tem uma função importantíssima para a célula. Elas não estão simplesmente soltas aqui dentro, sem estar tocando em nada. Elas estão dentro de um líquido, como se fosse uma gelatina. Esse líquido gelatinoso é o que a gente chama de citosol, tá bom? Então é algo líquido transparente, gelatinoso, onde as organelas citoplasmáticas estão, onde elas se encontram, tá bom? Estão dispersas. Então o citosol lembra que é o líquido, tá? E as organelas citoplasmáticas são aquelas que têm funções importantíssimas que a gente vai ver logo logo, tá bom? Tudo isso forma o citoplasma. Pessoal, dentro do citoplasma, então, é onde vai ocorrer transporte de substâncias de um lado para o outro. Tem substâncias, são organelas que produzem substâncias, outras que degradam substâncias, tá? E a gente vai ver também algumas organelas que produzem energia. Pessoal, o que é importante a gente saber agora disso aqui, ó? Desenvolvimento embrionário, tá? Então, nesse momento, a gente entendeu o que é uma célula. E agora a gente vai entender que elas conseguem se dividir por igual. Então aqui, ó, o zigoto, pessoal, é quando uma célula feminina encontra o espermatozoide, o material genético dele, tá bom? Essa é a primeira célula de qualquer organismo, o zigoto. Então ela tem informação tanto do pai quanto da mãe, tá? Uma célula tem capacidade de se dividir em duas por igual. Então a primeira divisão de uma célula vai surgir duas novas células, certo? Só que como essa aqui também tem capacidade de se dividir, a próxima divisão vai surgir 4 células e assim por diante. Temos duas fases aqui que são importantes que vocês lembrem que existem, tá? A mórula, pensa o seguinte, ó, ela é uma bola, uma pequena bola, mas ela é maciça. Relaciona isso com uma bolinha de gude, por exemplo. Ela tem vidro dentro, não tem? Ela é maciça, tá? Então as células estão se reproduzindo, se dividindo, só que ela tem massa por dentro ainda. Já a blástula, que é o blastocisto, como está na imagem ali, ela é uma bola que ela é oca por dentro. Relaciona ela com uma bola de tênis. Ela tem uma capa, ela começou a se dividir tanto que ela começa a ficar oca por dentro, tá bom? Então, pessoal, o que é importante da gente ver isso? Ó, bom, aqui está um exemplo de um videozinho, né, da célula se dividindo. A primeira imagem aqui é o zigoto se dividindo em duas células por igual. E aqui a sequência de 2 para 4, 4 e 8. Ó. Pessoal, qual que é a importância da gente entender dessa divisão? No início dessa divisão, o embrião, ele não tem células separadas, diferenciadas, né? Então você tem ali uma massa de células se dividindo constantemente, mas que não tem função específica alguma, tá bom? Então essas células vão ser chamadas de células tronco, elas podem se multiplicar e depois elas podem vir a se diferenciar. E no caso, essas células tronco vão dar origem às diferentes formas, tecidos, né, e órgãos do nosso corpo. Ó. Então aqui a célula tronco vai dar origem a músculos, aos tecidos do intestino, do fígado, aqui dos ossos e os neurônios, tá bom? Agora aqui, pessoal, a diversidade de células. Então a gente entendeu que as células têm um formato geral para todos os animais, tá? Algumas células que a gente vai ver agora aqui, as imagens são de tecido humano, mas eu peguei um animal para a gente representar ele porque também vai ter essa diversidade de células, tá? Então olha só, esse aqui é o tecido epitelial que a gente pode ter. A gente geralmente fala do tecido epitelial como tecido da pele, tá? Mas não é só isso, é um tecido de revestimento. Então aqui a gente tem um desenho dele do lado, ó, que seria um desenho de um formato diferenciado, que seria o cilindro simples. Então a célula é tipo um cilindrinho, tá? Mas não tem mais nenhuma outra estrutura agregada a ela. Percebo aqui que a gente tem a célula, então, ó, que é um tipo de um cilindro, e essa parte mais escurinha aqui é o núcleo, tá? Percebo que o núcleo é bem grande em relação à célula, tá? E esse aqui é um tecido do intestino humano, tá? É uma foto do tecido do intestino humano. Pessoal, esse outro aqui, essa outra imagem, já traz um cilindro com cílios.
Tá vendo aqui na representação do desenho da imagem, tem um monte de como se fossem pelos, tá? No caso aqui dessa imagem, ela não é tão bonitinha como a outra, mas a gente percebe uns pelinhos aqui na ponta também, tá? Então isso mostra a diversidade de formas de células que nós temos no nosso corpo, tá? Isso tudo é do epitélio, que é um tecido de revestimento, certo? No caso, essa imagem aqui é do pulmão de um ser humano, tá? Diversidade celular, então, continuando, a gente tem aqui, ó, por exemplo, tecido sanguíneo. A diversidade de células que nós temos, pessoal, as hemácias são aquelas que carregam oxigênio para o nosso corpo, tá? Essas são células que não possuem núcleo. As plaquetas não são células, elas são fragmentos, tá? E aí a gente tem as outras que são o monócito, linfócito, eosinófilo, neutrófilo, basófilo. Pessoal, essas são células que a gente chama lá, que são as células do tecido branco, tá? Que vão fazer o quê? Vão defender o nosso corpo de invasores, tá? Aqui do lado vocês percebam aqui a imagem dela de microscópio, né? Então tem as estruturas, elas são células bem maiores do que, por exemplo, essas pequenininhas que são as hemácias, tá? Então a gente vê que tem estrutura, a estrutura interna dela é bem diferenciada também, certo? Tudo isso são células com formatos e funções diferenciadas. Aqui uma célula, um neurônio, tá? Que a gente pode perceber também que teve origem lá numa célula-tronco, tá? Estão percebendo essa carinha aqui, pessoal? Parece que essa célula tem uma carinha aqui dentro, ó. Não parece? Se ficar perdido, volta o vídeo para achar ali, ó. Pessoal, essa é a mensagem que vocês têm que botar hoje lá no YouTube, lá no vídeo, para ganhar presença, tá? Diz lá, eu vi a carinha do neurônio ou eu não vi a carinha do neurônio. Mas coloca o nome de vocês do lado, certo? Especializações, então, ó, essas especializações das células a gente vê no organismo, por exemplo, no ser humano, mas a gente vê em outras células também, tá? Olha aqui esse paramécio, pessoal. Como é que funciona esse paramécio? Tá vendo os cílios que tem aqui dentro? Ó? Na volta dele, se vocês perceberem, a imagem não está tão boa, mas ele tem como se fosse coisinhas se mexendo, ó. São cílios. Esses cílios vão fazer o quê? Vão facilitar o deslocamento dele. Na verdade, ele se desloca por conta disso, tá bom? Então, esses cílios dão uma movimentação para esse paramécio aí. Trypanosoma cruzi, o que é isso, pessoal? É um parasitinho que nós temos que provoca lá a doença de Chagas. Olha só, ele tem um flagelo aqui, ó. Como se fosse uma caudinha que ele consegue mexer, se movimentar e se deslocar no ambiente, tá bom? E por último, nós temos os espermatozoides, que também tem um flagelo, tá? Perceba aí esse flagelo que faz ele se movimentar, ele pode ir para um lado e para o outro. Parece que é muito mais rápido que o outro parasita que a gente viu, né? Então, o espermatozoide é a célula, né, reprodutiva masculina, tá? E ela tem uma grande capacidade de locomoção por conta desse flagelo, que é uma especialização da célula. No caso, isso é uma célula, uma única célula também, tá certo? E hoje a gente fecha nossa aula sobre as células animais.